Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Na manhã de hoje nós temos aí a alegria de receber a Adriana Alice, que vai nos falar sobre o tema Evangelho segundo o Espiritismo, que no dia 15, próximo passado agora, completou 158 anos, em que ele foi lançado na França, em Paris, pelo codificador da doutrina Allan Kardec. Antes da gente passar a palavra para ela, nós vamos fazer a leitura de uma página, como sempre, do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 62, a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. Paulo, no primeiro livro aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. E aí nós vamos ver o que Emmanuel comenta sobre esse ensino de Paulo aos Coríntios. Permaneces no campo da experiência humana em plena atividade transformadora. Todas as situações de que te envaideces, comumente, são apenas ângulos necessários, mas instáveis de tua luta. A fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. A família humana, sem laços da verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas, em experimentação de fraternidade, da qual se afastará um dia com extremas desilusões. A eminência diretiva, quando não solidificada em alicerces robustos de justiça, sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, é a anticâmara do desencanto. A posição social é sempre um jogo transitório. As emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. A mocidade do corpo denso é floração passageira. A fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. A tranquilidade mentirosa é a introdução a tormentos morais. A festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo. O abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado. Tudo ao redor de teus passos na vida exterior é obscuro e problemático. O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo e alcançarás a glória eterna. Uma mensagem sempre, como sempre, muito profunda de Emmanuel, que nos fala da necessidade de a gente não só conhecer, da gente não só compreender, da gente não só falar, mas sobretudo da gente praticar aquilo que a gente está aprendendo dentro da casa espírita pelo Evangelho de Jesus. E um dos maiores ensinos da doutrina espírita, inclusive a sua bandeira, fora da caridade não há salvação, é aquilo que Jesus nos pregou o tempo todo que ele esteve junto de nós. Não só com palavras, mas sobretudo com seus atos de amor por todos nós, por todas as criaturas, das maneiras mais diferenciadas possíveis. Então, Emmanuel deixa bem claro aqui que ter dinheiro, fortuna material, se a gente não emprega isso a benefício das outras pessoas, isso tem muita pouca valia nenhuma para nenhum de nós. E que, como ele diz no final lá, a caridade que permanece sempre. A caridade vai ser o nosso advogado no mundo espiritual daquilo que nós fizemos na Terra. Caridade das formas mais variadas possíveis. Caridade não só de dar coisas materiais, porque isso qualquer um faz desde que as tenha. A caridade, como diz Rosário no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente a caridade moral, que é a mais difícil de praticar, que significa suportarmos uns aos outros, em que nós tenhamos a fraternidade, a paciência, a tolerância. Isso é forma de caridade, ouvir as pessoas, sermos menos intolerantes, sermos mais pacificadores dos processos de inter-relação pessoal. Ou seja, tudo isso que nos concita ao amor ensinado por Jesus em todas as suas passagens aqui na Terra. Porque o Espírito Lázaro nos fala com muita propriedade, no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, que o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Tudo aquilo que ele fez foi baseado no amor por todos nós. E como discípulos seus, como nós costumamos dizer que somos, então nós devemos realmente pautar a nossa vida por esse amor ensinado pelo Cristo. Fica a mensagem de hoje. E a Adriana vai nos falar depois sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa obra fantástica
que o codificador nos trouxe pela inspiração dos espíritos superiores, exatamente da parte moral da doutrina, exatamente do Evangelho de Jesus. Então nós vamos fazer a nossa prece inicial, agradecidos a Deus por essa oportunidade de aqui estarmos na nossa Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, para que nós possamos ter uma manhã festiva, entender tudo aquilo que a Adriana vai nos trazer, fruto do seu estudo, que nós possamos aclimatar nos nossos corações, sobretudo procurar vivenciar no nosso dia lá fora. Que Nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós pedimos permissão aos nossos amigos espirituais que possam intuir, inclusive através do mentor dela, nossa irmã Adriana, e a todos nós nessa manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu disse a vocês há pouco, a palestra da Adriana Alice, ela lá do Centro Espírita Sirineus, né? Palavra sua. Bom dia. Para nós é um prazer retornarmos a essa casa. E num mês que nos é bastante especial, que é o mês onde nós comemoramos mais um ano desse livro, que para nós é a base da nossa existência. Quando nós, para quem não está muito habituado a ler obras póstumas, é um livro que foi publicado depois do desencarne de Allan Kardec, e nele existem vários relatos de situações ocorridas durante o processo da codificação. Então é um livro bastante interessante, e para nós iniciarmos falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos aqui numa das últimas mensagens desse livro. Allan Kardec, ele fez uma pergunta para os espíritos acerca de algo que ele estava escrevendo, mas ele não identificou para os espíritos o que? Ninguém sabia o que ele estava escrevendo. A pergunta foi em 9 de agosto de 1863 e foi o seguinte: que pensais da nova obra em que trabalho nesse momento? E a resposta: este livro doutrinário terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações, aurirá dele instruções excelentes. Fizestes bem em abordar as questões de alta moral prática do ponto de vista de interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra já foi arada há muito tempo pelos teus amigos do além-túmulo, e as suas populações civilizadas estão prontas. Lançai, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas e que saia, afinal, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis, em cujo número digna-te a me incluir, sempre. Bom, então Allan Kardec não falou para ninguém que estava trabalhando no Evangelho segundo o Espiritismo. Até no primeiro momento, o nome era Imitação do Evangelho. Até que os espíritos, os espíritos auxiliaram para que chegasse nesse nome, né? E o senhor Didier, que era o responsável, o editor da gráfica, ele também deu essa sugestão para que mudasse o nome. Então, nem ele, que fazia parte de todo o processo dos livros, estava sabendo no que Allan Kardec estava trabalhando. E ele manda essa pergunta, assim, muito sem conexão com nada, porque ele queria saber se o trabalho que ele estava fazendo ele estava realmente indo no caminho certo. E quando nós
pensamos assim: por que escrever um evangelho segundo esta nova doutrina? Kardec teve o mesmo pensamento, e é o que nesta manhã nós vamos tentar entendermos de uma forma bem concreta, bem lógica, por que essa obra surgiu. Bom, quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, na questão 614, Allan Kardec fez uma pergunta naquele tempo. Se falava muito sobre o justnaturalismo, se falava muito sobre será que existe uma lei natural das coisas? Kardec faz essa questão 614, no capítulo 1, Lei Divina Natural, e ele pergunta: o que se deve entender por lei natural? E a resposta é: a lei natural é a lei de Deus, única, verdadeiramente necessária à felicidade do homem, indica-lhe o que deve ou não deve fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Bom, então Kardec pergunta se essa lei existe. Existe realmente uma lei? Uma lei assim como nós conhecemos as leis da física, da astronomia, as leis naturais que regem o nosso país, o nosso planeta. Existe também uma lei natural sobre tudo. Então ela vai dizer respeito ao ser humano de um modo geral e a toda a criação divina. Existe? Não existe. E mais ainda, porque os Espíritos nos dizem que nós nos tornamos infelizes quando nós nos afastamos dessa lei. Bom, então a gente começa a perceber que tem uma receitinha de bolo aí para a gente seguir, né? E Allan Kardec vai continuar na 621, onde ele faz essa pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Ora, existe. Ok. É para nos manter felizes. Se a gente se afasta, se torna infeliz. Onde que ela está? E aí a resposta: na consciência. E na 621A, ele estica mais um pouco a pergunta e fala: uma vez que o homem traz a lei de Deus em sua consciência, que necessidade tinha de que ela lhe fosse revelada? Aí a resposta: ele a esquecera e ignorara. Deus quis que a sua lei fosse relembrada. Bom, esta lei existe. Esta lei está acessível a qualquer ser humano, pois ela está na sua consciência. Por que nós somos infelizes? Por que nós sofremos tanto? Porque a gente se afasta da lei, já foi falado. Mas será que a gente lembra dessa lei? Será que a gente tem acesso a esta lei? Como um bom investigador e um excelente cientista, Allan Kardec, porque sim, gente, ele não é só um professor, não. Ele faz testes, ele faz questionamentos, ele repete perguntas. Quando ele estava elaborando as informações que vinham do plano espiritual, ele mandava a mesma pergunta para diversas partes do mundo. Isso é fazer ciência. Então, ele, na questão 625, ele faz mais uma perguntinha: qual o exemplo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que sirva de guia e modelo? E a resposta: Jesus. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade. Deus o oferece a nós como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, pois Jesus estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que surgiu na Terra. Então Allan Kardec agora chegou numa situação. Bom, nós temos uma matéria a aprender. Uma matéria, afinal de contas, nós chamamos a vida de escola.
Se aqui é uma escola, nós estamos aqui para aprender. Uma matéria que nós temos que aprender, na verdade, ela se baseia numa lei. Esta lei está num livro, e este livro é a nossa consciência. Quem irá nos ensinar a trabalhar com esse livro didático? Precisamos de um professor. Não é assim? A gente chega na escola e alguns assuntos, algumas matérias, a gente se identifica mais, outros nem tanto, mas se nós relembrarmos aqui da nossa época de estudo, né, na escola formal, nós vamos lembrar de alguma matéria que a gente não achava tão interessante em outros anos e chega a uma determinada série que a gente acha super interessante. Por quê? Por conta do professor. Eu me lembro assim claramente de alguns professores que marcaram a minha época estudantil e que eu passei a gostar da palestra, da matéria, por conta do professor. Então assim, eu era péssima aluna em história. O dia que eu estudei com um professor chamado Edgar BD, na minha 7ª série, eu nunca mais me desliguei da história. Eu passei a ler livro de história como se fossem romances, por conta daquele professor. Então, o professor faz toda a diferença. Não adianta só você ter o livro didático. O seu livro didático está na sua consciência. Então, Deus nos envia não só um professor, mas alguém que sabe do que está falando porque vivencia aquilo na sua totalidade. Jesus. Ora, mas aí Kardec se deparou com outro problema. Bom, Jesus já deu a matéria, certo? Jesus veio há 2000 anos e já deu a matéria. Os alunos mais aplicados anotaram a matéria. Existem 27 cadernos, livros, que compõem o Evangelho das nossas Bíblias. Para que trazer isso tudo de novo? Por que será que Kardec questionou os espíritos naquela carta? Porque ele queria saber qual a utilidade, se Jesus já trouxe, por que nós vamos trazer isso de novo? E aí, nós vamos ter aqui, no início, na introdução, né? O objetivo dessa obra é no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec diz o seguinte: além disso, ele estava explicando o motivo da obra, tá? Respeitamos escrupulosamente a tradução original e bem como a divisão dos versículos, porque ele não optou por algo cronológico. Não optou, nós não temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a vida de Jesus, quando ele começou, a família de Jesus, nada disso, não é cronológico. Então a opção foi diferente. Então ele fez a divisão e, ao invés de deter em ordem cronológica, sem real utilidade neste caso, os ensinamentos foram agrupados e classificados metodicamente conforme a sua natureza, de maneira que possam ser diferenciados tanto quanto possível um dos outros. A ordem de numeração dos capítulos e dos versículos bíblicos foram mantidas para consulta se for necessário. Ora, então, Kardec estava trazendo as mesmas informações baseadas nos evangelhos, mas classificadas de forma diferente. Já não mais naquela cronologia quando nós encontramos nas nossas Bíblias. Ele pega de uma forma metódica, de tal maneira que cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo
ele nos prepara para o próximo. Aí está o método, aí está o cuidado, a ciência do processo. Às vezes a gente abre o Evangelho a casa, né? Estamos passando por uma situação qualquer da nossa vida e a gente pega o Evangelho, segura, faz uma oração ou faz uma mentalização e pensa, poxa, eu precisava agora de uma mensagem para essa situação que eu estou passando. E abre ao acaso. Super vale. A espiritualidade muitas vezes aproveita realmente para nos dar ali uma direção, para nos dar um bom ânimo, uma mensagem para nos ajudar. Mas esta obra não foi escrita para isso. Não é um livro de consulta rápida. É um livro de estudo metódico e sistemático. É isso que ele está falando. Ele continua ainda mais na frente quando ele diz assim: muitos dos assuntos dos evangelhos da Bíblia e dos autores sagrados em geral são de difícil entendimento e muitos até parecem absurdos devido à falta de uma chave para compreender o seu verdadeiro sentido. Opa, estamos chegando lá. Esta chave está inteiramente no Espiritismo. Como já puderam convencer-se os que estudam seriamente e como também será ainda melhor reconhecida mais tarde. É aqui que explica. Porque a doutrina espírita é o Consolador prometido. Eu já sou espírita há 30 anos. E quando eu ouvi isso a primeira vez, que a doutrina espírita é o Consolador prometido, sem uma explicação maior, eu achei muito ambíguo e achei um pouco de vaidade do orador que estava falando. Nossa, muito ambicioso, né? Consolador prometido. Por quê? Está aqui, explicação. Gente, a explicação está na segunda página da introdução do livro. Para que compreendamos a moral que Jesus trouxe, já que ele falava por parábolas, era uma figura de linguagem daquele tempo, que tinha a ver com aquele tempo. Ora, nós estamos agora no Brasil, um país que foi descoberto, que foi colonizado e ainda recebe a imigração de pessoas do mundo inteiro abertamente, ou seja, as nossas culturas, elas são muito misturadas. Certo? Então, como é que eu vou me entender quando Jesus fala para Pedro: se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Ovelha, aqui no Brasil. Apacentar. O que é isso? O sentido se perderia ainda mais para um país como o nosso. Para uma cultura tão jovem e tão mestiça quanto a nossa. Então, é por isso que ele diz que ainda no futuro, mais ainda nós vamos compreender, porque a doutrina traz essa chave, ela é a chave. Então, o Evangelho, ele não é para você ler ao acaso, você pode ler, mas o Evangelho, ele foi preparado de forma que você passa a ter o entendimento real da moral do Cristo. Então, Allan Kardec partiu dessas questões das leis para chegar à criação de uma obra. Mais ainda, eu vim com o computador, mas estou deixando ele parado aqui. Deixa eu pegar aqui do lado. Então, o que acontece? Nós temos essa chave. Bom, a chave, que é a doutrina.
E aí vamos lá, vamos entender como se formula o livro, como o livro foi criado. Das questões, ou dos capítulos, melhor dizendo, a organização de 1 a 4 do Evangelho, vou pegar aqui, aqui no índice. Todo mundo pode acompanhar em casa depois, tá? De 1 a 4, nós temos o quê? Não vim destruir a lei, meu reino não é deste mundo, há muitas moradas na casa de meu pai e ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esses 4 capítulos são a base da doutrina espírita. Se a gente não entender essa base, nós vamos boiar lá na frente. Não vai haver profundidade, ninguém vai verticalizar, vamos continuar horizontal. Ok? Então, não vim destruir a lei. Por que se Jesus não veio destruir a lei? Por que ele fala tanta coisa diferente daquilo que parece certo? Por que às vezes os seus ensinos parecem tão duros, diferente daquele amor, do amar ao próximo como a si mesmo? Então, aí a gente começa aqui a estudar, vamos pegar essas 3 revelações e vamos aprofundar, vamos entender quais são as diferenças. E aí vamos entender porque Jesus não veio destruir a lei. Aonde ele aparou, limpou, isso aqui não serve, isso aqui não serve, isso aqui é o real. E aí vamos entender. Aí ele passa, meu reino não é deste mundo, se não é deste mundo é de algum lugar. Opa, peraí. Então começamos a tirar a alegoria e ao mesmo tempo entendermos que esta vida não é a nossa vida principal. Porque se ele fala que vai preparar um lugar para nós, é porque a gente tem para onde ir. E se o reino dele não é deste mundo, o reino dele é de algum lugar. Então nós somos de algum lugar. Isso é base para entender por que a gente sofre. Porque se a gente olha a Terra como nosso reino, ou seja, como lugar definitivo de onde a gente é e porque a gente está aqui por ela, perde o sentido do nosso sofrimento, parece injusto. Agora, se aqui é uma passagem, é um processo que obviamente eu vou aprender a valorizar mais ainda por ser passagem, aí começa a fazer sentido eu sofrer. E aí ele fala, há muitas moradas na casa do meu pai. Olha só, então, olha como uma completou a outra. Eu vou ganhando escala ou eu vou ganhando profundidade de entendimento. Há muitas moradas, não só moradas físicas, mas estágios do Espírito. Locais onde ele vai estar, de acordo com aquilo que ele já conquistou. Então, olha como eu já aprofundei. Então, no primeiro momento eu entendi um pouco o que Jesus veio fazer, aí depois eu comecei a compreender que o reino dele é muito maior do que eu imaginava, aí depois eu percebi que essas moradas têm a ver com um local circunscrito e ao mesmo tempo com o que está inscrito dentro de mim, aquilo que eu estou escrevendo como minha história. E ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu vou reencarnar. Em todo esse processo eu vou viver várias vidas. A base é essa. Eu não vou entender por que eu tenho que respeitar meu pai e minha mãe lá na frente, honrar pai e mãe, se eu não entender essa base. Eu não vou entender o Cristo Consolador, aquilo que ele promete na segunda parte dessa obra, se eu não entender essa base, se eu não entender por que ele não veio, por que ele não veio destruir, mas sim edificar essa lei. Percebem, então, que com o estudo desses 4 capítulos,
eu me capacito, eu crio as condições para entender todo o resto. Então não adianta eu querer estudar a doutrina espírita simplesmente pelos fenômenos, simplesmente pelas explicações. O Livro dos Espíritos está ali explicando tudo. Perguntas e respostas. Quer receita de bolo melhor do que essa, gente? Não tem. Mas o Evangelho, ele vem nos dizer, olha o que Jesus falou. O que ele quis dizer com isso? E aí você estuda esses 4 capítulos e começa a ter essa base. E aí vamos em frente. Por quê? Do capítulo 5 ao capítulo 10, só que antes, eu anotei uma colinha aqui, que é a questão 170. Vamos lá na questão 170 do Livro dos Espíritos. Olha que interessante. Kardec foi criando o livro a partir dessas respostas. Em que se transforma o espírito após a sua última encarnação? Reencarnou, e agora? O que ele vira? Resposta: em espírito bem-aventurado. Um espírito puro. Bom, espírito bem-aventurado. O que eu quero me tornar? Eu quero me tornar esse espírito. Todos nós queremos, certo? Então, do capítulo 5 até o capítulo 10, ele vai dizer o seguinte: quer saber como é ser um espírito puro? Seja bem-aventurado. Ele trabalha as bem-aventuranças que se encontram no Evangelho 5 de Mateus. Então, ele começa, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Aqui você entende por que você sofre, por que você é bem-aventurado, porque o sofrimento é para se agradecer. Depois ele coloca aqui o Cristo Consolador, o jugo leve. E aí, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, os mansos e pacíficos, os que são misericordiosos. Ora, neste ponto, do 5 ao 10, ele fala de um processo de redenção individual. Assim como ele vai falar do 10 até o 17. Então, é uma parte, mas olha como é que ele fala. Ele fala assim: isso aqui é redenção individual, esse é o objetivo. Qual é o seu objetivo? Ser um espírito puro, ser bem-aventurado, ok? Então, vamos fazer o quê? Vamos estudar as bem-aventuranças. Já conseguimos fazer? Não. Mas, gente, é assim num livro, né? Por exemplo, exatas nunca foi a minha área. E as pessoas achavam incrível eu dizer que exatas não era a minha área se eu me formei em economia. Só que economia é humanas, não é exatas. Então, exatas, você pode entender toda a tabuada de multiplicação, mas quando você chegar a fazer uma função, você não entender. Ou o contrário. Ou eu não ter na minha mente a tabuada decorada ou com sentido. Mas na hora de fazer uma função de primeiro e segundo grau é fácil para mim. Então, vejam bem. O livro está ali explicando, olha, é assim, você já consegue fazer? Não. Você consegue fazer agora? Mais ou menos. O que faz a diferença entre eu não saber fazer e eu começar a fazer mais ou menos? Opa! Exercício, a prática. Allan Kardec fez o que então? Ó, é assim que funcionam as funções, tá? Tá aqui, de 5 a 10. Vamos exercitar? Então, nós vamos ter de 11 a 17 o exercício. O exercício para nos capacitar a chegar a ser bem-aventurado em alguma coisa. E aí, nós vamos ter amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque às vezes é mais fácil amar o próximo.
Tudo bem, assim mesmo, tá ali, você tem que estar sempre trabalhando dentro de si. A gente só reconhece no outro o que tem de bom e ruim, porque faz eco aqui dentro. Então, sai daqui primeiro. Mas é mais fácil amar o outro. Às vezes eu não tô de bem comigo, mas é fácil amar o outro, porque o outro não sou eu. Eu tenho que conviver com ele direto. Então, ele começa dando uma receitinha de boa. Vamos exercitar? Vamos exercitar amar o outro. Vamos exercitar ter paciência. Vamos exercitar ser indulgente. Vamos exercitar ter tolerância. Opa! Começamos então a fase dos exercícios. E aí, amai os vossos inimigos. Mais difícil, né? Pagar o mal com o bem. Tudo bem, mas a gente está aumentando a potência da nossa função. Ok? Nós estávamos lá na funçãozinha de primeiro grau, já passamos para a função do segundo grau. Vamos lá, vamos aprofundar isso. Aí continua. O que a vossa mão esquerda não saiba, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, fazer o bem sem ostentação, honrar vosso pai e vossa mãe, a piedade filial. Fora da caridade não há salvação. O que é preciso para ser salvo? Gente, quer receita de bolo mais do que essa? Literalmente, não se pode servir a Deus e a Mamon. Sede perfeitos, característica da perfeição. Então ele pega e ele coloca do capítulo 11 até o capítulo 17, é por aqui que você vai treinar. Eu te mostrei o seu objetivo, ser um bem-aventurado. Agora eu estou te mostrando, separadinho, como você faz para chegar lá. Porque a gente a gente dá desculpa para tudo. O ser humano é incrível. O que a gente fala? Mas eu não sou Chico Xavier, não sou Maria Teresa de Calcutá, eu não sou Jesus, eu não sou nenhum dos santos. Porque isso me isenta da responsabilidade de tentar fazer melhor. Mas aqui ele diz assim, não tem problema não. Você vai exercitar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 548 milhões de dias, encarnação, pós-encarnação, pós-encarnação. Porque se eu sei aonde eu quero chegar, eu quero ser um espírito puro e bem-aventurado, eu sei aonde eu quero chegar. E aqui ele está dizendo, como eu vou trilhar este caminho para chegar lá? Existem várias formas de chegar. Eu posso cair, eu posso desviar, não tem problema, mas eu preciso saber como eu vou chegar. Então, tá aqui, do capítulo 11 ao 17. Por isso que eu disse que do capítulo 5 ao capítulo 17 há uma redenção individual. Porque eu estou falando do meu ser o tempo todo, o meu objetivo e como eu vou fazer para chegar lá. Então, é algo que Jesus nos redime, só Jesus nos redime. Ele ensinou tudo isso. E a doutrina é o Consolador, porque agora nós começamos a entender, a fazer sentido e a saber como aplicar o que Jesus ensinou, não de forma aleatória, de forma sistêmica. E nós prosseguimos por quê? Bom, do 18 ao 26, nós vamos ter, começando no 19, no 18, muitos os chamados e poucos escolhidos. A parábola da festa de núpcias, aí começa a porta estreita. Muitos seremos chamados no nosso planeta. Nós hoje seguimos muitas pessoas. É muito interessante esse negócio de rede social, né, de Instagram, que você segue. A gente segue literalmente pessoas. Então, por exemplo, eu assistia palestras do Divaldo e eu era uma seguidora. Em que sentido? Que as experiências que ele explanava, que ele passava, a forma como ele ensinava,
me dava uma direção. Então, muitos são os chamados, mas poucos serão escolhidos. E aí começa uma questão coletiva, social. Saí do eu, do meu, do pra mim e passei pelo lado de fora. São os outros agora. Agora não diz respeito somente a mim, agora é a minha vida na coletividade. E ele continua. A fé transporta montanhas, o poder da fé. Os trabalhadores da última hora. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Não separeis o que Deus uniu, falando sobre o casamento, o divórcio, a moral estranha, né? Aí aqui, para você entender, você tem que ter entendido lá atrás quem é esse Jesus, o que ele veio fazer aqui. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. O 25, buscai e acharei. E o 26, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Então, neste conjunto de capítulos, Allan Kardec traz a moral do Cristo para a atividade o quê? Coletiva. Porque aqui, lembram que aquela pergunta lá no começo, quando Kardec questiona os espíritos sobre a obra, olha que interessante, eles falam assim: fizestes bem abordando as questões de alta moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. A dúvida tem que ser destruída. A terra foi arada há muito tempo pelos teus amigos do além-túmulo e as suas populações civilizadas estão prontas. Ora, não é só pro eu. O livro também foi escrito para a coletividade. Então, como ser humano agora, como eu me porto no mundo? É por isso que a doutrina espírita traz que nós evoluímos em coletividade. Não é mais o que é meu, o meu, os meus. Isso faz com que eu saia de mim. Quando acontece algum acidente, meus filhos andam de moto. E às vezes quando eu ouço falar assim, um acidente, que rapidinho vem pelo WhatsApp, né? Um acidente de moto em tal lugar, e aí às vezes eu sei que são horários e locais por onde eles podem estar passando. E se eu viro e falo assim, eu ligo pro meu filho para saber como é que meu filho está. Eu estou preocupando com o quê? Com o meu, que é natural. Mas, enquanto entendo o papel de cada um de nós na coletividade, aquela pessoa que se acidentou pode, nesta vida, não ter contato comigo. Mas está encarnada no mesmo período que eu, está vivendo na mesma cidade que eu, e nós coletivamente estamos interligados. Então, não interessa se é meu filho, se é meu sobrinho, se é um estranho, eu vou parar e fazer uma oração em prol daquela pessoa. Eu não vou mais me preocupar só com aquilo que tange em mim num ponto específico. Porque todos nós estamos interligados. Ora, então do capítulo 18 ao capítulo 26 é a nossa redenção. Redenção só quem faz é Jesus. É a nossa redenção coletiva. Então, Allan Kardec nos coloca como nós nos portamos. Isso depois da gente entender a base. Isso depois da gente entender aquilo que
nós devemos almejar e a forma como nós vamos conseguir. Agora, como nós vamos nos portar na coletividade. E aí, mais 2 capítulos apenas, porque são 28, que nós temos o pedir e obtereis e a coletânea de preces. A coletânea de preces é muito interessante. Tem gente que nunca abriu, né? Ah, não gosto da prece montada por outra pessoa, enfim. Gente, mas tem gente que não sabe fazer prece. Não falei que era uma receita de bolo? Ela vai ser uma receita de bolo até o final. Prece para quem está perto de desencarnar, prece para quem desencarnou, prece para quem faz o mal, prece para o bebê que nasceu, prece para quem está doente, prece para tudo. Prece para tudo, tem prece para tudo aqui. E aí é o quê? É uma resenha do que você pode fazer. Óbvio que depois que você lê algumas vezes, você já começa a formular suas preces. A gente fala assim, no centro principalmente, né, quando a gente trabalha, aí a pessoa fala assim, vou pedir para fulano fazer. Não me pede para fazer prece, porque eu não sei fazer prece. Gente, tem um manual de como fazer a prece. Não é para você chegar e ler. Mas quando você começa a praticar essas preces, ora, gente, vocês pensaram que ia conseguir alguma coisa sem praticar? Tão básico, tão fundamental. Eu sempre quis ter um corpo malhado. Eu olhava aquelas moças de corpo malhado, sabe? Eu falava assim, nossa, que lindo, vocês podem dizer que isso é fútil? Mas para mim não é fútil. Para mim ter músculo na minha idade é perfeito. Então, ou então eu sou fútil, tá tudo bem, tá? Então, eu olhava e falava assim, nossa, eu quero ter... O que tem que fazer? Qual é a receitinha de bolo? Você come direito e malha. E malha, e malha, e malha. Quantos dias na semana eu malho, Gabriel? 8. É meu filho, gente. Se deixar, eu malho 8 dias mesmo. Porque é importante, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. E eu só vou alcançar algum objetivo se eu praticar. Ora, quero ser um ser humano melhor. Nossa, eu sou uma pessoa que manda mal, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A pessoa se martiriza, né? Aí depois fala mal, né, dos nossos irmãos no Oriente Médio que tem o dia do silício. O que bate, que faz isso, que faz aquilo. Você tá falando o quê? O que você faz diferente? Você só não bate no físico. Mas que você diz que você não presta, que você sempre faz errado, que você faz todo dia. Você faz silício com você todo dia. Você não se respeita, você não se ama. Como fica isso? Então, você está fazendo igual. Agora, não quero mais fazer isso. Tá, tudo bem, gente, então olha só. Vou apresentar para vocês, o meu tá velhinho, já foi em diversos lugares, a capa quase morreu, tá todo sujo porque eu não pus plástico antes, né? Tem mania de pegar com a mão de qualquer jeito. Olha, sim. Vamos lá? Do capítulo, lê todos, mas do capítulo 6 até do capítulo 5 até o capítulo 10 é receita de bolo, como fazer. Então eu tô errando, eu tô mandando mal, ok, pratica. Vai para essa academia aqui também. Pratica no dia a dia. Errei, mandei mal, errei, fiz tudo. Começa de novo. A natureza inteira está te dizendo que começa de novo. E não começa de novo só no dia seguinte, não. Começa de novo a todo momento. Porque a cada minuto zera e começa mais um minuto. Começa outro, começa outro e começa outro. E aí você chega no pedir e obtereis, porque você faz o quê? Você faz uma ligação com o divino. Allan Kardec te ensinou todos esses passos para chegar no final e dizer assim, tudo bem, legal, bacana, agora, ora, religa com o alto a sua vida. Quanto tempo mais você vai ficar longe de Deus? Então os capítulos finais são para isso. Religar religião, espiritismo.
E nós vamos nos ligar de novo a Deus. E todos os momentos, e vai ter dia que a gente vai desligar, e vai ter dia que a gente vai fazer errado, que a gente vai mandar mal. Começa de novo. Então, quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Allan Kardec colocou para nós, o que é a verdade? Está no capítulo de 1 a 4. É a base. Ok? Esse é o nosso caminho, a nossa vida, a verdade. Depois ele falou, o que é o caminho? O caminho é o meu trilhar. O meu trilhar como eu vou trilhar. Está ali. Vamos lá? No capítulo 5 ao capítulo 17, como você vai trilhar? E a vida na qual eu estou inserido, a coletividade, a humanidade, todo este imenso borbulhar de vida em tantos universos, é onde eu faço parte, é a minha inserção na coletividade. Aí você vai do capítulo 18 ao 26. Está tudo ali. Por que está tudo ali? Uma coisa fácil de entender, difícil de explicar, que a gente encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15. Tomé lhe diz, Senhor, não sabemos aonde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus lhe diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E mais na frente, no versículo 15, ele diz, se me amardes, observai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou, nem conhece. Vós os conhecerei, porque permanecer com vós e estará entre vós. Aqui está, gente, o Consolador prometido. Não de forma ambiciosa ou de forma orgulhosa, que a doutrina detém. Nós não detemos nada, está aqui para quem quiser ler. De qualquer credo, de qualquer religião, de qualquer etnia. Nós não detemos nada. Está aqui. O caminho e a verdade é a vida. E eu tenho esperança que nessa manhã, todos nós, possamos entender um pouquinho melhor isso. E agradeço a presença de vocês. E obrigado por dar atenção a essas palavras nessa manhã. Nós agradecemos muito a Adriana pela palestra da manhã de hoje. Falar sobre o Evangelho é sempre muito bom. Tem alguns comentários aqui, um da Marli Cruz, dizendo que bom te encontrar, Adriana. Está nos assistindo aí ao vivo no Facebook. Ok? Amanhã essa palestra estará no YouTube também, como todas as palestras nossas desde março de 2020, porque nós ficamos fechados só de março a agosto de 2020, primeiro ano da pandemia. Em agosto nós reabrimos. Nós temos lá mais de 200 palestras para quem quiser acessar o próprio post da EDAC. Vocês têm todas as palestras. Ok? Eu queria fazer dois agradecimentos. Primeiro, ano passado nós começamos no segundo semestre 2 campanhas. Uma campanha era da cesta básica. E foi um sucesso porque, com a ajuda de muitos de vocês, alguns doaram a cesta, outros doaram dinheiro para a gente comprar. E nós levamos, na semana antes do Natal, 32 cestas básicas completíssimas, brinquedo para todas as crianças pequenas do bairro que a gente atende lá em Três Poços, em Pinharão, né? Parque Maíra. E foram 32 cestas muito boas.
mesmo. Então, graças à ajuda de muitos de vocês. A outra foi outra campanha para que a gente pudesse reformar a nossa cozinha, que ainda era piso de ardósia, até a metade da parede era um piso muito antigo, mais de 20, 25 anos. E essa semana, praticamente, nós concluímos a obra da cozinha, a reforma toda. Tanto é que está aberto aqui do lado, eu deixei as luzes acesas. Quem for saindo do passe e quiser ir lá em cima, ver a nova cozinha da EDAC, vocês irão se surpreender, né, Otávio, de como realmente o negócio ficou bonito. Falta só a parte elétrica, algumas ligações e botar um tanque lá. Mas o resto está pronto. E eu posso garantir para vocês que ficou muito bonito. Graças à ajuda de muitos de vocês também. Que aí essa campanha foi uma campanha de dinheiro. Nós tivemos doações as mais variadas possíveis, desde 10 reais até 1.000, né? Para que a gente conseguisse trocar realmente aquela obra lá, que sem ajuda financeira não seria possível. Então nós estamos aí com uma cozinha, se Deus quiser, para muitos, pelo menos mais uns 20 anos, 30, né? Se Deus quiser. Então nossos agradecimentos à direção da casa, a todos vocês que contribuíram de uma forma direta ou indireta para que a gente pudesse realizar essa obra, que é sonho nosso já há bastante tempo. E finalizando então a primeira parte, lembrando a vocês, aqueles que tiverem necessidade de passe, aguardem o salão que nós vamos chamando, de acordo com a quantidade de passistas lá dentro. Lembrando a vocês que nós reduzimos o número de passistas, bastando poucas cadeiras, o passe era aplicado de frente, agora é por trás, exatamente para evitar esse contato direto. O decreto que está ali no quadro, o último que o prefeito soltou, ele nos fala que dá não obrigatoriedade do uso de máscara, mas é facultativo, as instituições, os locais quiserem continuar ou não. Então a EDAC, obviamente, a gente optou por ainda continuar usando a máscara sem obrigatoriedade, sem problema algum, né? Mas porque a gente sabe que ainda não acabou, a pandemia ainda está aí, então a gente vai protelar um pouquinho a retirarmos definitivamente a máscara, ok? Mas sem problema, quem se sentir seguro e não quiser utilizar. Então nós agradecemos mais uma vez muito a Adriana pela palestra da manhã de hoje. Jesus possa ampará-la, falar do Evangelho é sempre muito bom, né? E como ela disse, que na manhã de hoje a gente possa realmente aclimatar isso. Não apenas ouvir e entrar por um ouvido e sair pelo outro, para que a gente continue da mesma maneira. Não é essa a nossa proposta. Então nós vamos encerrar, agradecidos a Deus por essa oportunidade. Lembrando que tem uma garrafa de café lá atrás também. Quem sair do passe quiser tomar um copinho de café, tem os copinhos descartáveis pequenos lá. E quem quiser então visitar depois a nossa cozinha, é só subir lá no segundo andar. Então vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã de domingo, pedir a Ele que nos ampare, a todas as nossas famílias aqui representadas, aqueles que estão no salão, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook hoje, que o Mestre, o amigo incondicional de nossas almas, nos proteja agora e sempre. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, que são teus o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, então, nós terminamos a primeira parte, convidamos 5 passistas para ingressarem na sala de passe. Muita paz a todos, um bom resto de domingo.